Olá, saudações a todos. Depois das boas-vindas ao nosso curso de História da Igreja e também de falarmos de documentos não cristãos e também cristãos sobre a existência de nosso Senhor Jesus Cristo, chegou a hora de falar sobre a Igreja nascente primitiva. E como falamos já desde a primeira aula, que nosso curso é dividido em 10 blocos, a aula de hoje se refere ao bloco 1. O bloco 1 que está contido, no caso, na coleção História da Igreja, de Daniel Hopes, que aqui se refere ao livro 1, o tomo 1 de Daniel Hopes, que tem como tema a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Então fique comigo. Finalmente chegamos ao primeiro bloco do nosso curso, que tem como tema a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, baseado no primeiro livro da coleção de História da Igreja de Daniel Hopes. E no primeiro capítulo desse tomo, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, temos como primeiro capítulo o tema A Salvação Vem dos Judeus. E antes de falarmos sobre isso, então vem aquela passagem da Sagrada Escritura dos Evangelhos, em que nosso Senhor Jesus Cristo está conversando com a samaritana no poço de Jacó. E ele conversando com ela, ele diz: a salvação vem dos judeus. Em outros momentos também, Jesus Cristo diz para os seus apóstolos que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. E os primeiros discípulos mesmos, as primeiras pregações foram direcionadas aos judeus. Depois que a gente vai ver, quando São Pedro teve aquela visão de alimentos puros e impuros, então ele começa a pregar para os não-judeus. Bem, e dentro desse capítulo existem diversos subtítulos. Então, um subtítulo inicial nos chama muito a atenção, que diz o seguinte: os irmãos de Jerusalém. E havia uma novidade que circulava ali entre os judeus e também os romanos. E essa novidade era justamente um grupo que diferenciava-se muito daquelas seitas judaicas que existiam na época do nosso Senhor Jesus Cristo, que existiam também no começo, claro, dessa igreja nascente. E um grupo que vivia um pouco diferente daqueles, apesar de serem judeus também, mas viviam diferentes daqueles outros. E no meio deles também existia, mesmo no início, pessoas que viviam dentro da religião judaica, mas não eram do povo judeu, por exemplo, alguns árabes, entre outros povos. E era um grupo um pouco diversificado em relação aos grupos judeus, que não se misturavam muitas vezes com outros de outra raça, mesmo que seguisse a religião judaica. Vemos, por exemplo, o caso dos samaritanos. E o próprio Jesus Cristo mesmo, quando os fariseus queriam xingar ele, queriam falar mal dele, chamavam ele de samaritano. E Daniel Hopes começa falando aqui nesse seu livro, na página 9, realmente no início do capítulo. Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colônias judaicas, dispersas pelo império, um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Então, havia aquela questão, por exemplo, antes mesmo disso, já na época de Cristo, né? A questão da paz que estava iniciando, né? A paz romana. E daí a gente vê que Cristo veio no esplendor do tempo. A gente também sabia que vários povos estavam conquistados por Roma, então tudo isso, Cristo realmente veio no esplendor do tempo da história. Mas, voltando para cá, tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo, que em 3 séculos Roma refundira segundo os seus princípios. Tudo neste imenso império dava uma impressão de ordem e estabilidade. É verdade que, tendo se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinham edificado 12 luxuosas casas de campo, destinadas exclusivamente aos seus prazeres,
o imperador despendia o que lhe restava de vida entregue à devassidão. Apesar de tudo isso, vinha uma preocupação com essa comunidade que estava iniciando. Também na Palestina, que é a menor das regiões do Império, não parecia acontecer nada excepcional. Reinava a ordem em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. Então, os judeus, por exemplo, eles tinham Pôncio Pilatos como um inimigo em comum em muitos povos judeus. E apesar disso, a gente vê na interrogação, por exemplo, de Jesus Cristo, de Pôncio Pilatos, com nosso Senhor Jesus Cristo, como os judeus se apresentaram para Pôncio Pilatos com mentiras, várias inverdades sobre nosso Senhor Jesus Cristo, como se ele quisesse um reino deste mundo. Nosso Senhor mesmo disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então, Daniel Rupes vai continuando falando sobre essa nova comunidade que diferenciava de todas as outras. Ele vai falar um pouco mais aqui adiante, por exemplo, que a única comunidade judaica, né, que ele poderia, no caso, parecer, eram justamente os pobres de Israel, os Navim, que estavam escandalizados, por exemplo, com o luxo, né, e demasiado iletrados para se alinharem aos fariseus, por exemplo. A gente vê que no grupo dos cristãos não tinham pessoas que se destacassem intelectualmente ou financeiramente. Eram poucos, que existiam sim alguns, mas eram muito poucos, principalmente naquele início mesmo. Pedro, pescador, todos aqueles primeiros apóstolos eram todos colônias de pescadores. Então havia algo que realmente diferenciava dos outros. A questão das refeições em comum, entre outras coisas, os ritos, tudo isso diferenciava uns dos outros. E claro, a mensagem de alegria, né? O grito de mensagem de alegria. Era isso realmente que incomodava a todos. Cristo ressuscitou. Então, Cristo ressuscitou. E isso fazia com que realmente tanto os judeus como os romanos ficassem com a pulga atrás da orelha. Então, Cristo, aquele que eles crucificaram, ressuscitou. E como a gente sabe, inclusive alguns escritos judaicos até hoje tem falando sobre isso, que os apóstolos forjaram realmente a ressurreição de nosso Jesus Cristo, tiraram a pedra e assim. E como a gente vê nos próprios evangelhos, que os judeus, no caso, deram dinheiro aos guardas, aqueles que estavam guardando ali, no caso, o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles receberam aquela propina e daí inventaram a história realmente que, como eu disse, até hoje, inclusive de alguns que não gostam de Jesus Cristo, que perseguem o cristianismo, ainda falam sobre isso. Então, nesse segundo subtítulo A Salvação Vem dos Judeus, diz o seguinte: o grito da mensagem da alegria. Então, esse é o subtítulo, o grito da mensagem da alegria. E Daniel Rupes, nesse subtítulo, começa dizendo: a resposta resumia-se numa breve frase, em que se condensava toda a fé daqueles homens. O Messias veio para o meio de nós. O mundo deixou que esta fórmula se desgastasse e ela perdeu o seu sentido de revelação misteriosa e a sua revolucionária novidade. Para avaliar o peso que possuía então, seria preciso ir ao encontro das raízes vivas da tradição judaica e sentir no mais profundo do ser aquela plenitude de amor e aquele terror augusto que uma alma fiel experimentava a simples evocação dessa vinda. Lembremos que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos, né?
Então, para a gente realmente conhecer isso que abalou realmente a sociedade nessa novidade, é necessário a gente conhecer realmente como era aquela civilização judaica na época de Jesus Cristo também, e essa igreja nascente, né? Então é o que vamos ver aqui no decorrer do nosso curso. Então essa corrente messiânica, esses primeiros cristãos, que nos Atos Apóstolos a gente vai ver, por exemplo, que serão chamados de os do caminho, tinha a sua origem no âmago da história de Israel. Estivera, como coloca aqui Daniel Rupes, ligado inicialmente ao dogma nacional da eleição divina. Como vimos, os primeiros apóstolos, eles vão pregar primeiramente para os judeus. E encontrava através dos séculos com a fé na antiga promessa, feita ao patriarca Abraão por Javé e depois reafirmada muitas vezes, a Jacó no sonho de Betel, a Moisés no sinal fumegante, aos reis na glória da sua capital. Mesmo quando a desgraça fez sobrar o seu vento de morte sobre o povo eleito, nada conseguiu fazer secar essa água viva. Pelo contrário, mais poderosa, mais precisa, a certeza ancestral convertera-se em esperança e consolação. Os grandes profetas tinham se referido a ela sem cessar. Isaías, num capítulo admirável, o 11º, evocara detalhadamente os dias em que a raiz de Jessé seria como um estandarte desfraldado por sobre os povos. Ezequiel vira os mortos ressuscitarem e a Jerusalém futura renascer das cinzas antigas. O livro de Daniel, abrangendo toda a história no seu conjunto, designava o fim providencial, a instalação do reino de Deus sobre a terra pela restauração gloriosa de Israel e pelo estabelecimento de um povo de santos. Então vemos nos santos profetas já esse anúncio do Messias e como realmente ele veio para libertar realmente o povo judeu, mas uma libertação diferente daquilo que eles esperavam. Estou fazendo esse vídeo agora, principalmente aqueles que não conhecem o que estamos vivenciando agora, um tempo de pandemia, de um vírus, que ninguém sabe bem a origem direito, mas talvez isso não importe no momento, porque a gente às vezes não consegue ver com os olhos que devemos enxergar o que está ocorrendo nesse momento. E não são esses olhos da carne, mas os olhos da alma. A gente não consegue ver a transcendência de tudo isso. Eu, Gilberto, não consigo ver a transcendência de tudo isso. Talvez você, meu aluno, você que esteja assistindo esse vídeo, não consiga ver realmente a transcendência sobre tudo isso. E os judeus realmente não reconheceram qual era a missão de Jesus Cristo, porque o Messias, de fato, deveria vir. O profeta Isaías mesmo vai falar realmente do servo sofredor, pois esse servo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, os nossos pecados. E ele veio justamente para redimir, para libertar a humanidade dos pecados. Estava conversando com uma pessoa esses dias sobre a questão, por exemplo, de prisões. Então, a liberdade do homem, ela está além de muros, de grades, de prisões. A nossa liberdade transcende tudo isso. Você pode estar algemado, pode estar enclausurado, mas sempre você vai ser livre. A nossa mente é livre. É diferente dos animais, às vezes é uma discussão, deixa os animais livres. Bom, ele pode tirar o animal de uma jaula, de uma gaiola, tudo isso. Mas ele está no habitat natural dele, às vezes numa gaiola, não é o habitat natural dele, isso realmente é inegável. Mas a liberdade é algo próprio nosso, é algo próprio do homem. Mas para não fugirmos do assunto aqui, então a transcendência. Eles não reconheciam realmente qual era a missão de Jesus Cristo com essa missão messiânica.
Foi principalmente após a volta do exílio que esta grande imagem se individualizou. A realização da antiga promessa havia de ser levada a cabo por Deus, evidentemente, mas não de um modo direto. O Altíssimo havia de servir-se de um intermediário sagrado, para lhe dar cumprimento de um ungido, de um Messias, de um Cristo. Cristo é a ponte. Cristo é o sumo sacerdote, é o sumo pontífice, é aquele que é uma ponte que nos liga a Deus. A palavra religião mesmo, ela vem de religare, não é? Ligar o homem novamente a Deus. Mas as religiões, tirando, aqui a gente vê uma novidade. O cristianismo não é uma religião como as outras qualquer. As outras religiões falam da divindade, têm realmente seus valores. Mas a gente vê aqui, o cristianismo é a religião não só dada por Deus, não só fundada por Deus, mas onde Deus habita. Deus pode habitar de outras formas em outros lugares, e de fato pode não habita. Se alguém cometeu uma dissessão errada, então habita, né? Como a gente sabe, ele está em toda parte, fazendo com que o ser daquilo se mantenha, né? Mas Cristo, Deus, está de uma forma muito especial na Igreja Católica. Cada um segue a sua religião, mas a gente tem as nossas convicções, e eles também têm as convicções dele, respeitamos as convicções dele, mas realmente o cristianismo, o catolicismo é algo muito diferente das outras religiões. Então não se pode pôr em dúvida que no começo do primeiro século da nossa era, a corrente messiânica irrigava tudo o que havia de melhor na consciência judaica. As esperanças temporais desse período pareciam definitivamente caducas. Os descendentes dos macabeus haviam se afundado em sangue, e os pequenos príncipes da linhagem de Herodes, bem como os funcionários de Roma, repartiam entre si a terra prometida. Os irmãos macabeus. Lembramos o primeiro e segundo livro dos macabeus, história belíssima dos irmãos macabeus que deram a sua vida pela lei judaica. Realmente uma história belíssima. Infelizmente, eles morreram. E a gente vê aí como a terra prometida era dividida entre Roma, entre aqueles que faziam parte dos governantes de Roma. Mas não havia judeu algum que pensasse em entregar-se ao desespero. Ao contrário, bastava abrir os evangelhos para logo se perceber o fremito de esperança que percorria aquela raça santa. Quando João Batista pregava nas margens do Jordão, os sacerdotes e os levitas foram perguntar-lhe se ele era o Messias. André, correndo ao encontro de Simão, grita-lhe: encontramos o Messias. E a mulher samaritana, na sua humilde fé, confessa ao seu interlocutor diante do poço de Jacó: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, faz-nos saber todas as coisas. Bom, agora, claro que falando que os evangelhos, eles só foram escritos depois, né? O ensinamento dos primeiros cristãos era por tradição. E depois é que se viu a necessidade de escrever, documentar realmente a vida do nosso Jesus Cristo. Bem, é verdade que nos diversos setores da sociedade judaica, essa imagem era interpretada de maneiras muito diferentes. Quando um compreendia o messianismo conforme o seu temperamento e a sua cultura, um nacionalista fanático viu o Salvador como uma espécie de Judas Macabeu, por exemplo. Impiedoso para com os inimigos, o fariseu representava como um mestre eminentemente virtuoso, a encarnação viva da lei santa. O povo humilde, sempre ávido do maravilhoso, rodeava-o do sobrenatural e ilusório. Às vezes, aproveitando-se da violência desta esperança, surgiam aventureiros que arrastavam seguidores para a realização imediata dessa promessa.
Chamavam-se Judas, Simão, Latronge, mas todos, um após o outro, depois de algumas semanas de agitação, eram metidos na ordem pela autoridade, sem que esse fato, no entanto, servisse de lição a novos pretendentes. Então, como falamos na primeira aula, a diferença dos primeiros cristãos para aquelas seitas messiânicas que haviam, se matavam o seu fundador e os seus discípulos se espalhavam. No caso dos cristãos, não. Quanto mais perseguiam, quanto mais cristãos eram mortos, mais eles persistiam. Então aí a gente via como realmente a veracidade da religião nascente. Então um gênero literário extremamente difundido entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro da nossa era explorava incansavelmente este filão, o gênero apocalíptico, cujo ponto de partida se pode descobrir no livro bíblico de Daniel, e cujo remate se há de encontrar no Apocalipse, encontrar no Apocalipse de São João. Essa literatura está permeada de uma estranha poesia, atualhada de dissertações semi-sublimes, semi-absurdas, do que o sonho inflamado de uma nação angustiada se misturava com as especulações de intelectuais peritos nas disciplinas do mistério. A esperança messiânica mais concreta e mais temporal servia de base a doutrinas escatológicas, que pretendiam revelar os últimos fins do homem e o sentido último dos dramas cósmicos. Aí eu não estou falando do livro do profeta Daniel, realmente como um livro ilusório, mas as interpretações que se davam a essas revelações, como hoje também se dá as revelações, por exemplo, do livro do Apocalipse também. A gente vê às vezes muitos absurdos, né, relacionados a isso. Mas aquela mensagem que os primeiros cristãos apresentavam não era nada comparada a essa mensagem que davam esses grupos apocalípticos. Quando os cristãos falavam sobre o fim dos tempos, de uma certa forma, realmente estava no começo do cristianismo, era o fim daquela era. Realmente já tinha, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, já tinha acabado aquela era dos judeus. Então estamos vendo aqui uma triade como uma triade hegeliana, judaísmo, cristianismo, hegelianismo, e agora, e talvez para os racionalistas, os ateus, acabou com depois, com o tempo, depois do fim da Idade Média, coisa e tal, então começa o racionalismo, o hegelianismo, entre outros ismos por aí, não é nada disso. O cristianismo realmente veio para ficar e para perdurar durante a eternidade. Lembremos que estamos dentro, nós aqui que estamos vivos, lógico, vivos nesse tempo, né, a gente está na igreja peregrina, em peregrinação. Eu sou brasileiro, nasci em Alagoas, nasci na cidade de Maceió, hoje resido aqui na cidade de Maribondo, vivi muito tempo na cidade de Itaquidara com meus pais, mas somos cidadãos dos céus, estamos aqui como peregrinos. Depois tem a igreja celestial, que é essa que nós queremos fazer parte. Então esses livros que a igreja excluiu do cânon do Antigo Testamento, por exemplo, esses livros apocalípticos, constituem um conjunto compacto e estranho, que teve como prolongamento a Cabala e o Zohar. Até hoje existem muitas seitas cabalísticas dentro do próprio judaísmo. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, por exemplo, o testamento dos 12 patriarcas, não deixam de ser livros históricos, mas não tem valor relacionado à nossa salvação. A ascensão de Moisés, inclusive não se fala aqui da ascensão, mas, por exemplo, no livro de Judas, se fala de uma briga entre o demônio e São Gabriel Arcanjo pelo corpo de Moisés. E um pouco a margem do Salmo de Salomão, onde a intenção piedosa é mais patente. Bem como mais tarde o Apocalipse de Esdras,
Todos esses apócrifos exerciam certamente uma profunda influência sobre a alma judaica da época. São obras que mostram até que ponto a vinda do Messias era esperada no Israel de então, como uma revelação fulminante que se faria acompanhada de súbita comoção. Cantava-se felizes aqueles que viveram nos dias do Messias, pois verão a felicidade de Israel. Então, diante de tudo isso, Daniel Rubens diz: é todo este conjunto psicológico, composto de uma fé simples, de uma piedade viva, de um desejo de vingança, de um terror secreto, do gosto popular pelo fanatismo, em suma, é todo esse estranho heretismo espiritual que seria necessário tentar aprender para se embarcar o que poderia significar a espera do Messias, uma alma israelita dos anos 30 depois de Cristo, bem como os sentimentos de assombro e angústia que a dominavam quando lhe afirmasse que tinha chegado a hora. Então, para concluir a aula de hoje, irei ler um trecho de um livro não canônico, judaico, os Salmos de Salomão. Então, no capítulo 11 diz o seguinte: fazei soar em Sião a trombeta das festas, gritai em Jerusalém o grito do mensageiro da alegria. Dizei que Javé, na sua misericórdia, visitou Israel de pé. Jerusalém, ao alto dos corações, olha os seus filhos, do nascente e do poente reunidos pelo Senhor, a sua alegria em Deus. Vem também do norte, e o seu agrupamento das ilhas mais longínquas. Os montes nivelaram-se, as colinas esfumaçaram-se, e as florestas projetaram a sua sombra sobre os caminhos por onde eles haviam de passar, para que estivessem preparados para a festa do Senhor. Os bosques deram-lhe toda a espécie de madeiras aromáticas. Jerusalém, cobre-te com as tuas vestes de glória, limpa a tua túnica de santificação, porque Deus prometeu a felicidade ao seu povo, no século presente e na sequência dos séculos. Que venha, que se realize a promessa de Deus feita outrora a nossos pais, e que pelo seu santo nome, Jerusalém seja para sempre exaltada. Então, apesar de não ser um livro canônico, esse trecho do Salmo de Salomão é belíssimo. Infelizmente, mesmo nos livros canônicos judaicos e nos livros não canônicos, os judeus não reconheceram as profecias que falavam sobre o Messias. Eles não viram realmente em Jesus Cristo o Messias esperado. E o Messias não só veio, que é Jesus Cristo, mas mesmo depois de seus inimigos o crucificarem, depois de 3 dias morto, esse mesmo Cristo ressuscitou pela sua própria força, pois Ele é Deus. Então, finalizamos aqui a nossa aula e na próxima aula iremos ver um outro subtítulo desse primeiro capítulo, começar por esse subtítulo, que é a fé em Jesus Cristo e os penhores espirituais. Até a próxima aula.